Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 7. Enfermidade que começa na mente. Demasiado pouca atenção dada aos fatores causativos. Demasiado pouco se atende às causas que servem de base para a mortalidade, para a enfermidade e degenerescência que existe hoje em dia, mesmo nos países mais civilizados e favorecidos. A espécie humana está se deteriorando. 9/10 das doenças originam-se na mente. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja, qual cancro roendo até a alma e enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados às vezes solapam a constituição e desequilibram a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno sempre ardente, e o intermino tormento dos ímpios, que, dando exagerada e distorcida visão do caráter de Deus, tem produzido os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. A mente afeta o corpo. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também o é. O estado da mente afeta a saúde do sistema físico. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude da consciência de estar agindo corretamente, e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade de outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue e dando tono a todo o corpo. A bênção de Deus é um poder salutar, e aqueles que são copiosos em fazer o bem a outros perceberão essa maravilhosa bênção tanto no coração como na vida. Cérebro bem nutrido e sadio. O cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla todo o corpo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tem de o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem de ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Vasta influência da imaginação. A doença é às vezes produzida, e com frequência grandemente agravada, pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos, se tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem seus maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. O poder elétrico do cérebro vivifica o organismo. Cumpre que se dê ênfase à influência do espírito sobre o corpo, como a deste sobre aquele. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à moléstia. O efeito deprimente e mesmo ruinoso da ira, descontentamento, egoísmo, impureza, e de outro lado, o maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo, altruísmo e gratidão, também devem ser apresentados. Alguns são doentes por falta de força de vontade. Nas viagens, tenho deparado com muitos que eram realmente sofredores imaginários. Faltava-lhes a força de vontade para subir acima da doença do corpo e da mente e combatê-la, e por isso foram detidos na escravidão do sofrimento. Eu frequentemente volto de junto do leito destes inválidos voluntários, dizendo para mim mesma, morrendo aos poucos, morrendo por indolência, enfermidade que ninguém pode curar, a não ser a própria pessoa. Importância da mente sã em corpo são. As faculdades mentais e morais dependem da saúde física. Às crianças deve ser ensinado que devem ser sacrificados todos os prazeres e condescendências que interfiram com a saúde. Se às crianças forem ensinados a renúncia e o domínio próprio, elas se sentirão muito mais felizes do que permitindo-lhes a condescendência com desejos de prazeres e vestuário extravagante. A boa saúde, a mente sã e o coração puro não são considerados de primeira importância no lar. Muitos pais não educam os filhos para serem úteis e cumpridores do dever. São favorecidos e mimados, até que para eles a abnegação se torna quase que uma impossibilidade. Não se lhes ensina que, para ter sucesso na vida cristã, o aperfeiçoamento da mente sã em corpo são é da maior importância. Crianças pressionadas demais e muito cedo. Na sala de aulas está seguramente posto o fundamento de doenças de várias espécies.
Mais especialmente, porém, o mais delicado de todos os órgãos, o cérebro, tem ficado muitas vezes permanentemente prejudicado por demasiado exercício. E a vida de muitos tem sido assim sacrificada por mães ambiciosas. Das crianças que, ao que parece, tiveram suficiente força de constituição para sobreviver a este tratamento, muitas há que levam através da existência os seus efeitos. A energia nervosa cerebral fica tão fraca, e depois que eles chegam à maturidade, é-lhes impossível resistir a muito esforço mental. A força de alguns dos delicados órgãos do cérebro parece achar-se exausta, e não somente a saúde física e mental das crianças tem sido posta em risco por mandá-las demasiado cedo à escola, mas elas têm perdido o sentido moral. Doença às vezes causada pelo egotismo. Muitos são enfermos física, mental e moralmente porque têm a atenção volvida quase que exclusivamente para si mesmos. Poderiam ser salvos da estagnação pela sadia vitalidade de mentes mais jovens e variadas, e pela inquieta energia das crianças. Muito poucos reconhecem os benefícios do cuidado, da responsabilidade e experiência que as crianças trazem à família. Uma casa sem crianças é lugar desolado. O coração dos habitantes está em perigo de tornar-se egoísta, de cultivar um amor pela sua própria situação e consultar seus próprios desejos e conveniências. Acumulam compaixão para si mesmos, mas pouco têm para conceder a outros. O cuidado e a afeição para com crianças dependentes remove a rusticidade da nossa natureza, faz-nos ternos e compassivos e influi no desenvolvimento dos elementos nobres do nosso caráter. Emoções deprimentes são prejudiciais à saúde. É dever de todos cultivar um espírito prazenteiro, em vez de estar incubando tristezas e dificuldades. Muitos há que, deste modo, não só se fazem infelizes a si mesmos, mas também sacrificam a saúde e a felicidade a uma imaginação mórbida. Há em seu ambiente coisas que não são aprazíveis, e seu semblante traz continuamente o sobressenho carregado, que mais claramente do que o fariam palavras expressam descontentamento. Essas emoções deprimentes fazem-lhes grande mal à saúde, pois estorvando o processo da digestão, interferem com a nutrição. Ao passo que o desgosto e a ansiedade não podem remediar um só mal que seja, podem eles causar grande dano, mas a disposição jovial e a esperança, enquanto iluminam a vereda dos outros, são vida para os que as acham e saúde para o corpo. Ao tratar doentes, estudar a mente. No tratamento do enfermo, não se deve esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, esta influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a moléstia. A doença origina-se na mente. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e só pode ser curada restaurando-se a saúde da mente. Existem muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. A depressão produz muitos dispépticos, pois o problema mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Cristo cura. Há uma enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nenhum remédio curar. Orai por esses e trazei-os a Jesus Cristo. A atmosfera provê saúde e vigor. Acima de tudo, devem os pais cercar os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar em que habita o amor e onde encontra expressão nos olhares, nas palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em demorar-se. Pais, que a luz do amor, da jovialidade e de um feliz contentamento entre o vosso próprio coração e sua doce influência invada o lar. Manifestai espírito bondoso, paciente, e encorajai-o em vossos filhos, cultivando todas as graças que iluminarão a vida doméstica. A atmosfera assim criada será para as crianças o que o ar e a luz do sol são para o mundo vegetal, promovendo a saúde e o vigor do espírito e do corpo.